Deus seja louvado. Vou ler uma palavra aqui que eu sinto alegria de ler essa palavra. A palavra se encontra em Salmo 109. Davi pede a Deus o castigo dos ímpios e que o livre das suas aflições. Salmo de Davi para o cantor Mar. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim como uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe acima dele o ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecados lhe torne a sua oração. Sejam poucos seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúvas sua mulher. Sejam vagabundos e mendigos os seus filhos, e busque o seu pão longe das suas habitações assoladas. Lance o credor mão de tudo quanto tem, e despoje-nos estranhos do teu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça deles, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça sua posteridade e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para o matar, visto que amou a maldição, e ela lhe sobrevenha, pois que não desejou a benção, e ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição como de um vestido, assim penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como vestido que o cobre, como cinto que o cinja sempre. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, ó Deus, Senhor, sê comigo, por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livre-me. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos meus joelhos e a minha carne emagrece. E ainda lhes sirvo de opróbrio quando me contemplam. Move as cabeças, ajude-me, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. Para que saiba que nisso está a tua mão e que tu, Senhor, fizeste. Amaldiçoe eles, mas abençoa tu. Levante-se, mas fique confundidos, e alegre-se o teu servo. Vista-se os meus adversários de vergonha, e cubra a sua própria confusão como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor, com minha boca louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Senhor, dá entendimento para poder meditar essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio. Irmão, Davi sofria aqui de calúnias, difamações, e pessoas falavam contra ele com língua mentirosas, irmão. Ele, por ser rei, por estar no alto domínio, ele poderia até matar
porque ele era rei. Mas, mesmo sendo rei, ele preferiu entregar na mão de Deus, daquele que pode resolver. Porque Davi poderia fazer julgamentos, mas não. Ele preferiu entregar para o Rei dos Reis. E aqui, irmão, aqui nós entendemos quando uma alma, irmão, vai aprendendo aí, tá, meu irmão? Vai aprendendo aí. O que acontece quando você é um infeliz na vida de um homem? Tá entendendo? Quando você traz uma aflição para uma alma, ela vai clamar com toda a força da sua alma contra você, meu irmão. Glória a Deus. E vai ser ouvida a oração dessa pessoa, irmão. Porque, falar pra você trouxe uma coisa muito pesada para essa alma, que aí ele vai orar com todas as forças da alma dele. Que diz que pessoas falavam contra ele com língua mentirosa, irmão. Davi tinha integridade, tinha o Espírito de Deus, procurava fazer as coisas corretas, fazer justiça, ajudar os órfãos, ajudar as viúvas. Tá entendendo? Às vezes chegava um órfão, vamos se pôr assim, irmão. Davi falava assim, ó, essas porções aqui vai para os órfãos. Eu vou, aqui não fala, mas Davi, vamos supor, leva lá para os órfãos, para aquela viúva lá. Eu sei que aquela mulher é viúva, então vamos cuidar daquela mulher, vamos fazer uma escritura aqui, aonde tem a necessidade. Vamos lá. Aí, irmão. Para Davi orar dessa maneira contra os órfãos, falar de órfãos e viúvas, nós sabemos que Deus ele ama os órfãos e as viúvas, irmão. Ou alguns inimigos também por fora. Mas aqui que nós entendemos é uma pessoa que é perto, irmão. Uma coisa que ele... Olha, eles me cercam com palavras odiosas e pelejam contra mim sem causa. Estava ali perto de Davi, pelejando contra Davi, falando. Acusações atrás de acusações, apontamento atrás de apontamento. Davi estava ali amando, estava dando amor, estava dando... Ô, irmão, estava ali satisfazendo uma alma. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem, ódio pelo meu amor. Tá entendendo, irmão? Como que é difícil? Se ajuda muita gente. Depois, de repente, aquela muita gente se revolta. Porque o homem é assim. Até por bocado de pão, o homem prevarica. Não podemos confiar no homem, irmão. Tá entendendo? Provérbios diz isso. Respeitar o homem no dia do juízo, não. Prevarica, irmão, por causa de um pedaço de pão. Aí ajunta, rei tá lá, ajunta um, ajunta outro, e começa a falar mal de Davi. Começa às vezes a condenar, falar. Ô, irmão, tem várias formas de julgar um rei, irmão. Glória a Jesus Cristo. De apontar ali, nós sabemos que tem várias maneiras de... Tem várias coisas que a pessoa pode ali degrinir a imagem de um rei ali, irmão. Tá entendendo? Mas o que acontece? A pessoa ali tá acusando, fazendo o papel de adversário.
Ali Davi falou, põe acima dele o ímpio, Senhor, e Satanás esteja à sua direita. O que acontece? Nós sabemos, irmão, que Satanás ele é um agente de Deus. Ele está no lugar de acusações, ele prescreve as acusações como faz, os erros que os homens fazem, eles levam acusações para o céu, e no céu ali é levado todas as acusações. Ali vai uma direção, ali vem um anjo para ver o que está acontecendo, ali tem uma movimentação espiritual. Se no caso aqui não tem volta, ali a pessoa é sentenciada. E aqui Davi. E quando for julgado, saia condenado. Em pecado lhe torne a sua oração. Para que Deus não ouva a oração também. Seja pouco os seus dias e outro tome o seu ofício. Isso gera morte, irmão. Defamação. Tá entendendo? Matar a pessoa com a língua. Odiar. Você odeia a pessoa sem causa. Ódio gratuito. Aqui ele tá falando de ódio gratuito, irmão. Sejam órfãos seus filhos e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e mendigos seus filhos. Olha aqui, talvez aqui tava tudo que tava julgando Davi seria por causa disso. Sejam órfãos seus filhos e viúva sua mulher. Por quê? Sejam órfãos seus filhos. Esse não é o rei? Não é homem de Deus? Perdeu os filhos. Olha o que aconteceu com ele no reinado dele. Tanta coisa aconteceu lá no reinado dele. É homem de Deus? É, irmão, tinha fuxico lá contra o erro de Davi. Aquilo era sempre mencionado ali, sempre condenando ali e sempre falando ali, ó. E chega uma hora, irmão, que o cara ora com toda a alma, da alma do espírito dele. Se ele orar com toda a alma, da alma dele, irmão, de toda a alma, que aí já chegou um nível que ele tá orando ali com a alma, e ele já lança, já fala, seja vagabundo e mendigo os seus filhos, busca o seu pão longe das suas habitações, da sua lá, e pega, irmão. Quando ele ora assim, já pronto, vai, o negócio vai mesmo, porque a pessoa tá mesmo ali na vida dele, ali, tá ali, não tem nada. Deus, ele não vai condenar a pessoa, não vai ficar dando punições. Então, o que acontece? Deus pode provar, mas Deus não vai dar punições. O adversário leva, ali a pessoa fica em pecado às vezes. Mas aqui, quando o homem fala para Deus o que Deus faz para fazer, aqui, ó. Deus não faz, irmão. Deus não faz. A pessoa faz nós sofrer a vida inteira e nós não fala nada, a pessoa vai bem. Mas se nós orar com toda a alma, lançar, falar, pode escrever, irmão. Pode escrever que ali vai ter. Então ele orou com toda a alma, lance o credor na mão de tudo quanto tenha, e despoje nos estranhos do teu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração para o matar. Olha, para matar, irmão. Isso aqui também não é só falar. Tudo isso era para matar ele, irmão. Para matar o órfão aflito, quebrantado de coração, a pessoa que já está no pó, necessitado, e pessoas pisando, querendo matar. Levanta o intercessor, já ora, Senhor. Aí, ó, tá fazendo isso. Aí, ó, Davi já orou, já pediu. Com toda a alma, irmão. Visto que a mão maldição e ela sobrevenha. Pois que não... Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado que todos nós temos uma palavra na nossa boca, que da medida que nós falamos, acontece, viu? Para tirar isso para quebrar isso, não é macumba não é feitiçaria não, tá entendendo? Isso é uma coisa que isso, dependendo da situação, irmão, acontece até a sua geração. Então aqui foi cheio, irmão. Talvez ele suportou muitos dias.
Assim como o vestido de maldição, como do vestido assim penetra as suas entranhas como água, em seus ossos como azeite. Seja para ele como vestido que sobre como cinto que eu cinja sempre. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Pois tu, ó Deus, Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, e livra-me, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos meus joelhos, e a minha carne emagrece, ainda lhe sirvo de opróbrio. Quando me contemplo, move a cabeça. Ajude-me, Senhor Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saiba que nisso está a tua mão, e que tu, Senhor, o fizeste, amaldiçoe eles, mas abençoa tu. Levante-se, mas fique confundido e alegre-se o teu servo. Vista-se os meus adversários de vergonha, e cubra sua própria confusão como uma capa. Louvarei grandemente o Senhor com a minha boca, louvá-lo entre a multidão, pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Irmão, aqui ele levou para o juiz, aqui ele levou a acusação aqui, e outra. Isso foi registrado por ele, e com toda a alma ele levou. E ali o povo vão ter a sua parte da maldição. Pronto, acabou, irmão. Vão ser amaldiçoados ali. Ali vão cair sobre eles. Ali já era. Tá entendendo como que é forte? Tá entendendo? É forte, irmão. É bom que a gente nem usa isso, né? É bom que a gente nem... Porque Davi aqui, ele tava no limite, irmão. Tava no limite. Nós somos ensinados por Deus a não levar nada para Deus. Acusação perante Deus. Mas tem vezes que a pessoa nos maltrata, a gente automaticamente já fala, Deus, ó, na hora. Mas se acontecer, irmão, de uma perseguição tão muito agravante, um amigo falso que fala mal e ajunta montinho, ajunta gente para perseguir, para maltratar, para matar, para maltratar, para fazer sofrer, para magoar, para chorar, tem que ser, se fazer isso com bom entendimento, pode até ser que estamos testando, estamos provando, vamos ver. Mas dependendo da situação, irmão, aqui Davi orou de alma. E nós, irmão, não vamos fazer como Davi, tá? Eu sinto de falar assim, para nós não fazer, né? Porque a gente também somos falhos, tá entendendo? E a gente tem que ter misericórdia também com os ofensores, porque, irmão, vamos ser, como se dizer assim, também não vai trazer benefício nenhum você perdoar. Não adianta você falar, vou perdoar para ter benefício, não. Mas se você perdoar, você vai ter presença de Deus. Vai ter alegria e felicidade. Mas se engrossar e... Aqui foi um clamor, irmão. Se engrossar o clamor, infelizmente, vai descer e vai cumprir. Porque a pessoa que está fazendo isso já perderam estão envolvidas em um problema que aí eles entraram. Porque eles já estão fora da comunhão. Então aqui foi levado e ali foi pedido que adversário, Satanás, ficasse acima deles, que ali ele ia trazer as acusações daquela alma, que é um promotor, e ali aquele adversário ia ficar ali, porque o adversário, irmão, ele é um agente, e ele tá, o que acontece, ele tá sempre querendo acusar, porque ele quer, essa é a função dele. Então ele vai lá e fica registrando e levando.
registrando. Entendendo? Então aí Davi ele orou com toda a alma. Eu tenho uma palavra aqui para melhorar. Que Deus fez eu olhar aqui, ó. Que quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Ó. Está exaltado o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Deus está exaltado. Mas, irmão, vamos ser mais misericordiosos, tá? E vamos evitar. Vamos evitar porque tem pessoas assim na nossa vida, tá? Existem pessoas desse jeito e isso aqui é verdade. Mas é impossível que isso aconteça com uma pessoa só. Não, não é impossível. Acontece, irmão. Acontece sim. Acontece porque a pessoa olha para nós como olhava para Davi. Davi ele era um rei, mas ele era muito simples, muito humilde. Que pessoas olhavam e confundia, tá entendendo? A humildade dele. Ele era de guerra, matava, mas ele era muito humilde. A gente vemos na história como ele poupou Saul muitas vezes. Como ele não queria que morresse o filho dele. Como ele, sendo um rei, escutou as palavras de Joabe falando contra ele. E muitas outras coisas que aconteciam que Davi passou de Davi o controle, fugiu do controle da mão de Davi e não cumprir a ordem de Davi, pessoas fez contrário à ordem de Davi, então isso foi sinônimo de pessoas sentir fraquezas. Sabe o que é sentir fraqueza? A pessoa sente fraqueza na pessoa, então a pessoa ela sente força para oprimir. Ah, essa pessoa não é nada. Não é nada, irmão, ela tem Deus. A força dela é Deus. Quando se pensar que tá fraca, ali esconde um poder tão enorme, grande ali, tá entendendo? Irmão, que aí você não vai resistir, não. Glória a Jesus, eu vou terminar aqui. O que aconteceu com Davi? Pessoas torcendo a palavra dele, falando mentira, perseguindo para matar. Quem quer te matar, Everton? Quem quer te matar, ô fulano? Ciclano? Quer? Tem gente que quer. Isso é sistemático, pare de ser sistemático. Irmão, desde quando é com esse mundo que é mundo, irmão? Tem pessoa que mata, filho, por R$1. Você não precisa fazer nada. Só sei quem você é. Tá entendendo? Vai pensando que o mundo tá em paraíso de Deus que... Não. O mundo tá um paraíso, tá? A pessoa arma laço pra te matar, irmão. Ele arma momentos ali. Ele arma redes. Quando arma redes ali pra você cair na rede, ele quer te matar. Tá entendendo? Esperando ali. Se ele vacilar, se ele cair naquela rede, eu mato ele. Se ele... Você anda certinho, mas ele arruma um momento ali. Ele arruma ocasião ali. Agora ele vai cair. Se ele relar, eu mesmo mato ele. E eu quero que ele rela. Irmão, pensando que tem amor no coração do povo, não é fácil assim não, não é bem assim não, viu? Amor tá no coração do crente. Difícil encontrar. A presença tá com nós, irmão. Nós que não amamos uns aos outros, não. E tem crente que é assim. Vamos tomar cuidado, viu? Tomar atitude de humano. Que agora não precisa nem clamar. Quem vai clamar por nós é o Espírito de Deus que está em nós, irmão. Tá entendendo? Ali, irmão, a justiça de Deus desce rapidinho. Ofendeu, vai ser ofendido. Maltratou, vai ser maltratado. Deus não vai deixar mais engrossar. Agora, se Deus não quiser mais, então Deus ele permite a pessoa sair pro mundo. É outra coisa, mas aqui não precisa nem se preocupar, que isso aqui é isso que vai acontecer. Quando alguém quiser fazer tanto mal para nós assim, essas maldições aqui, essas coisas vai acontecer? Vai acontecer tudo, tá bom? Vamos ficar em paz.
Eu não tinha o que falar, eu não sabia o que falar, então essa é a palavra. Deus seja louvado. Deus abençoe. E olha, irmão, não veja minha expressão, porque a minha expressão nesse exato momento que eu estou é expressão de zelo, viu? De zelo. Isso aqui é cautela que eu estou tendo, viu? Não tô bravo, não. Então eu tô zelo. Tá entendendo? Então eu não sou mal. Nesse momento estou zeloso, porque as palavras que agora que estão vindo para mim ler, são palavras assim. Então não tem como, não tem outra, a energia das palavras faz a gente ficar assim, irmão. Porque a energia da palavra é para nós ficar desse modo. Tá entendendo? A energia da palavra não é muita misericórdia, não, é palavras de sim, sim, né? A palavra é de, tá entendendo? Deus seja louvado e Deus abençoe.